Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo isso, né? Meu nome é João Victor, sou um dos monitores aqui do GAP, responsável pela disciplina de inglês, e esse é o nosso primeiro encontro juntos, nossa primeira aula de muitas que teremos ao longo desse ano. Eu recomendo que você que esteja assistindo, mesmo se você não for escolher inglês como a sua matéria, como a sua opção de língua estrangeira para a prova, que você assista às aulas, porque meu intuito aqui é ajudar você não só a se preparar para fazer a prova do Enem, que é muito importante, mas que você aprenda, tenha um domínio da língua inglesa, que é muito importante hoje em dia a gente saber inglês, abre várias portas, um mundo totalmente novo aparece na frente da gente. Então, minha proposta aqui é ajudar vocês aos poucos, a gente vai caminhar juntos, né? Aprendendo desde o zero, desde o mais básico do questão de vocabulário, essas coisas, até a gente se sentir seguro para ler textos difíceis, que é o que a gente vai encontrar lá na prova. Então, hoje a gente vai fazer uma aula assim só de, digamos, apresentação, né? Vamos comentar um pouco sobre o que costuma cair de inglês no Enem, como é o tipo de questão, né? Eu vou dar para vocês algumas dicas, assim, de como vocês estudarem, assim, de estratégias que vocês podem adotar para, digamos, aprender mais facilmente, para se desenvolver na língua inglesa com mais rapidez. E no finalzinho a gente vai abordar algumas questões de gramática, né? Nada muito complicado, até porque nosso propósito aqui não é fazer que vocês saiam fluentes, né? Mas a gente vai ensinar assim só, digamos, coisas mais simples mesmo, né? Porque para você ler um texto, para você conseguir ah, responder uma questão do Enem, você precisa, no mínimo, conhecer o básico do básico, né? E é o básico do básico que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, sem mais delongas, let's go! Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Enem é dividido em 4 provas. Prova de linguagem, a prova de ciências humanas, a prova de matemática e a prova de ciências da natureza. E na prova de linguagens a gente tem 40 questões sobre língua portuguesa e outras 5 que são sobre língua estrangeira. Aí fica a seu critério. Se você quiser fazer questões de espanhol, você escolhe espanhol, mas você também tem a opção de fazer questões sobre inglês. E as questões de inglês são sobre leitura e interpretação de texto. Ou seja, eles vão colocar um texto na hora. Tem vários tipos de texto, a gente vai ver mais na frente. E tudo que você precisa fazer é ler aquilo ali, entender e responder o que está pedido. Pronto. Gramática, para você apontar se aquilo ali é substantivo, voz ativa e passiva, condicionais, essas coisas que a língua inglesa tem, que a gente às vezes aprende quando a gente está estudando por fora, ou a gente está no curso. Isso aí não costuma cair. Então, não se desespere, você não vai encontrar nenhum bicho de 7 cabeças na prova. É basicamente o mesmo esquema da prova de português, das questões de interpretação de texto de língua portuguesa. Bom, para ilustrar o que eu acabei de falar, eu trouxe aqui um exemplo de questão. A gente vê logo no início que tem um texto, como é padrão no Enem. E se a gente for ler, né, eu vou fazer com vocês. O intuito da gente é a gente, aos poucos, ir aprendendo e ganhando segurança na língua inglesa. Mas para mostrar para vocês como costuma cair, a gente pode resolver essa, não tem problema nenhum. Tem uma canção, que nós vamos ler a letra, e depois disso nós vamos ver o que o enunciado está nos pedindo. In this life, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. He came without a warning, and wanted his friends to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado: letra A, pela morte precoce de um amigo jovem.
Letra B, pelo término de um relacionamento amoroso. Letra C, pela mudança de um amigo para outro país. Letra D, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Ou letra E, pela traição por parte de uma pessoa próxima. Pessoal, o que eu consegui entender ah, dessa música é que a pessoa que está cantando perdeu um amigo muito jovem. A gente sabe ah, que esse é o tema da música, porque se a gente for olhar aqui no terceiro e quarto verso, a gente vê o seguinte: He was only 23, ele tinha apenas 23 anos, gone before he had his time. Partiu cedo demais. Então, o que é uma pessoa que parte cedo demais? É alguém que morre muito jovem. Né? Então, o cara acabou morrendo com 23 anos, foi uma fatalidade, né? E ela está triste por causa disso. Então, a alternativa que responde essa questão é a letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Então não é uma questão, nenhum bicho de sete cabeças, como vocês acabaram de ver, certo? Não precisava saber nada de gramática, nada do tipo, somente vocabulário. Foi tudo que eu precisei saber. E no Enem vocês vão encontrar questões como essa, questões que pedem para você uh, dissertar a respeito do conteúdo do texto. Algumas questões vão perguntar informações específicas, mas assim, nada cabuloso demais. Quem acha que a prova de inglês é dificílima está redondamente enganado. E falando sobre textos, né, os tipos de textos que costumam cair com mais frequência na prova de inglês, a gente pode citar primeiramente os artigos de revistas e sites. Um assunto que cai bastante, né, que toda hora tem. Acho que praticamente todas as provas, se não me engano, tiveram questão disso, é artigo científico. Artigo que fala sobre alguma descoberta científica, principalmente na área da saúde. Né? Então, se você quiser se preparar para o Enem, né, se você quiser se familiarizar com os textos que caem, uma boa sugestão é você ler artigos de ciências como American, National Geographic. Você entra nesses sites de descobertas, Nature, né? Porque o tipo de texto que eles fazem costuma cair bastante nas provas do Enem. Né? Outro tipo de texto que está sempre aparecendo são canções e poemas. Né? Como a gente acabou de ver, a gente acabou de fazer uma questão com canção. Então, canção, poema, poesia, isso cai bastante. Outra coisa que cai bastante também são anúncios e campanhas publicitárias. O Enem ele adora fazer uma coisa que é pegar uma imagem, não só na prova de inglês, mas não só nas questões de inglês, mas também praticamente todos os cadernos. Eles pegam uma imagem, tá? E eles pedem para você, às vezes, fazer uma análise dos elementos não verbais dessa imagem, ou então associar elas com o texto. Eles colocam uma imagem e um texto e você tem que fazer a conexão entre ambos. Então, essa questão da imagem é bem cobrada no Enem, não só com anúncios incumbentes, mas também com cartoons e charts. Né? Então, a gente tem texto de todos os tipos caindo na prova. E, teacher, eu quero ter um bom vocabulário em inglês, né? Mas eu não sei praticamente nada. Como é que eu faço para, assim, começando aos poucos? Para quem não tem, digamos, muita bagagem, eu recomendo você começar com músicas, letras de músicas. Por quê? Porque músicas são muito mais simples. Ainda mais essas canções que a gente ouve hoje em dia no rádio, que o artista repete o mesmo verso umas 200 vezes. É muito mais fácil de você aprender o que ele está falando do que se você for pegar um texto de um livro mais complicado. Então, entra no site de músicas, tipo Vagalume, letras de músicas, olha lá uma letra que você veja que tenha várias palavras repetidas, vai tentando entender as estrofes, os versos, o que aquela música está querendo lhe dizer. E assim aos poucos você vai aprendendo novas palavras. E quando você se sentir confiante bastante, aí você pode começar a ler textos, textos de jornais, textos de revistas, né? Textos de livros mesmo. Obviamente que você não vai pegar um livro do Shakespeare lá do século XVI. Você pode até pegar,
né? Mas não precisa, você pode pegar livros de literatura clássica, romances, certo? Porque os livros são a melhor maneira de você acrescentar seu vocabulário, né? Não só em inglês, mas em qualquer idioma. E quando você tiver alguma dúvida, se você encontrar alguma palavra que você não souber o significado, não tem vergonha você correr para o dicionário e olhar. Se você estiver lá lendo, encontra uma palavra que você, assim, não faz a menor ideia do que é, ou não tem muita certeza, primeiro você tenta ver se consegue ler o texto, sem precisar saber o que é aquela palavra, porque o importante mesmo é você compreender o que está escrito. E aí você deixa aquela palavra anotada, depois você vai no dicionário e procura o que, é que ela significa. Eu vou deixar no Classroom duas sugestões de dicionários que eu costumo utilizar quando eu estou em dúvida de uma coisa. Quando eu encontro alguma palavra e eu não sei o que é, eu recorro para esses dois dicionários. Né? Um é um dicionário do Cambridge, que eu gosto bastante porque ele te dá sinônimos, várias coisas do tipo. E bom, pessoal, e para terminar essa parte de, digamos, sugestões, conselhos, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês estudarem, né? Para vocês aos poucos irem pegando o hábito, né? De ler em inglês, de entender inglês. Né? Se você estiver começando, é sempre bom você reservar um tempo do seu dia, né? Mesmo que seja 10, 20 minutos, depende de quão apertado seja o seu trabalho, o seu estudo, enfim. Mas você vai lá, dedica só alguns minutinhos para você estudar, para você ler o texto, para você procurar por palavras novas. É sempre bom você criar o hábito de estudar, né? Porque a prática, a gente só aprende uma nova língua praticando, emergindo nela. Né? Tem olhar por sinônimos, se vocês não sabem o que são. São palavras que têm o mesmo significado, palavras diferentes com mesmo significado ou significado parecido. Né? E é interessante que você procure sinônimos para você não ficar preso sempre nas mesmas palavras, para você incrementar seu vocabulário. Né? Às vezes você está escrevendo um texto, né? E você se depara com a seguinte situação: você escreveu a mesma palavra umas 10, 20 vezes seguidas. Aí para você não cometer, para você não passar por esse problema, cometer esse erro, né? Você procura por sinônimos. Tem um site muito bom na internet que eu inclusive vou colocar na sugestão da aula também para vocês olharem, né? E ampliarem a bagagem literária de vocês. Ampliarem a bagagem linguística de vocês. E por último e não menos importante, um aviso, né? Para você tomar cuidado com os false friends e com films and words. O que são isso? False friends são aquelas palavras que parecem que são uma coisa, mas não são. Por quê? Porque elas têm uma semelhança muito grande com uma palavra do nosso idioma. Então, por exemplo, a palavra push. Atire a primeira pedra. Quem já foi numa loja, num restaurante, alguma coisa do tipo, e estava lá escrito bem grande lá, push. Aí você ficou lá tentando puxar umas 200 vezes, não conseguiu entrar. Até que alguém finalmente lhe disse o seguinte: olhe, não é para puxar, é para empurrar. Aí você fala: ué, mas não está escrito push aí na porta? Sim, só que push em inglês é empurrar, não é puxar. Então, quando você estiver lendo um texto e se deparar com alguma palavra que pareça com outra em português, aí você já fica, digamos, um pouco desconfiado. Anota essa palavra, né? E depois você olha no dicionário para ver se ela tem mesmo o significado que ela aparenta. Isso são apenas algumas dicas para vocês aos poucos irem aprendendo
adquirindo bagagem linguística, porque inglês a gente só aprende, qualquer idioma, né? A gente só aprende mesmo entrando de cabeça, só assistindo aula, sem praticar, sem ler, não dá para você aprender coisíssima nenhuma. Bom, pessoal, para terminar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre gramática, tá? Só bem básico mesmo, como eu havia mencionado no início, né? E como a gente vai ter uma aula sobre verbos no dia 20, hoje a gente só vai falar sobre as classes gramaticais mais básicas, né? Eu não vou falar muita coisa aqui, porque talvez quem esteja assistindo não vai querer se aprofundar muito, como é a primeira aula. Mas eu vou deixar algumas listas, né, de exercícios depois, para que quem quiser se aprofundar, né, quem quiser ah, estudar mais por conta própria, né, vai ter essa oportunidade. Então, vamos falar sobre os nouns, que são aquilo que nós chamamos de substantivos em inglês. São os nomes das coisas, os lugares, as pessoas, os objetos, os animais. Os pronouns são os pronomes, aqueles que substituem os nouns para ficarem muito repetidos nas frases, né? E temos também os adjectives, que são aquelas palavras que classificam e modificam os substantivos e os pronomes. Os nouns a gente pode dividir entre common e proper. Certo? Como é que eu diferencio um do outro? Fácil. Né? Aqueles que tiverem nome específico, certo? São substantivos próprios. Certo? E a gente vai grafar com a letra maiúscula inicial. Então, o nome de um lugar específico, Big Ben, Rome, Italy, Recife, nome de uma pessoa, John, Jair Bolsonaro, enfim, os meses do nosso calendário, January, February, April, May, September. Então, tudo que tiver um nome próprio, certo? A gente vai colocar a letra maiúscula no início. É assim que a gente diferencia. Para a gente fazer a conversão de gênero de alguns desses substantivos, a gente vai acrescentar o sufixo ESS no final. Lion se torna lioness. Poet se torna poets. E waiter vai se tornar waitress. Okay? Então vai ter alguns casos que a gente vai poder fazer essa mudança. Né? Alguns casos têm forma própria no feminino. Né? É o caso de king, caso de queen, certo? Que rei, rainha, caso de uncle, Oz, tio e tia, wizard, witch, bruxo, bruxa. Eu não coloquei aqui, mas a gente pode citar também boy and girl, father and mother, brother and sister. Certo? São substantivos que têm formas diferentes para cada gênero. E tem aqueles substantivos também que a gente conhece em português como comum aos dois gêneros. Né? Então, a gente tem na nossa língua o jornalista, a jornalista, o jacaré, né? Sabe aquelas palavras que são iguais tanto para o masculino quanto para o feminino? Então, a gente tem a mesma coisa no inglês. A gente tem singer, cantor, a gente não tem cantora. Quando eu quero dizer o cantor ou a cantora, eu me refiro a singer, certo? Teacher, certo? Child, student, doctor, friend. Certo? São palavras que servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Que são vários, mas hoje a gente só vai falar dos pessoais. Os pessoais são o subject, o object e os possessives. O subject e o object podem ser usados numa frase dependendo da situação. Quando a pessoa a quem nós estamos referindo está realizando a ação, então nós vamos trocar pelo subject. Quando essa pessoa não está realizando a ação, ele é o objeto da oração, então nós trocamos pelo object. E os nomes possessivos, a gente sabe que em português são aqueles que indicam posse. Então, nós temos os exemplos lá embaixo. Matthew and I are friends. We met in 2015. Quem realizou a ação? Matthew and I.
Matthew and I, pronome subjetivo, we. Matthew and I are friends. Segundo exemplo, I met him in 2015. Quem realizou a ação? Eu. Eu conheci ele. Ele é o objeto da oração. Portanto, a gente vai usar, nesse caso, um object pronoun. Certo? Matthew, ele, certo? Ele a gente substitui por him. Então, I met him in 2015. E pronomes possessivos são aqueles que o nome já fala, indicam possessão de alguma coisa, indicam posse. Certo? Matthew sold me his car last year. Certo? De quem era o carro? De Matthew. Então era o carro dele, his car. Certo? Bem fácil. Certo? A gente não vai entrar, digamos, em muitos detalhes de pronomes, essas coisas. Certo? Só para a gente ter uma noção das coisas mais básicas. E a gente tem também os adjectives, que são aquelas palavras que atribuem características, que descrevem os substantivos, os pronomes. E esses adjetivos podem atribuir quality, qualidade, então pode ser good, pode ser bom, pode ser bad, pode ser ruim, pode ser beautiful, pode ser bonito, pode ser ugly, pode ser feio, pode ser horrible, pode ser horrível, pode ser wonderful, maravilhoso. Podem atribuir também quantidade, então a gente tem some, each, all and any. Alguns, cada, todos, de qualquer. Certo? Podem atribuir também tamanho. Certo? Então a gente tem coisas que são grandes, a gente chama de big. Coisas que são pequenas, a gente chama de small. Uma pessoa que é alta, a gente chama de tall. Certo? Uma pessoa que é baixinha, a gente chama de short. Certo? E podemos ter também adjetivos de idade. Young, jovem, old, velho, mature, maduro, ancient, ancião, certo? E cor também. Certo? As cores são substantivos, mas que se usadas da maneira correta podem se tornar adjetivos. Então, I have a black t-shirt. Eu tenho uma camisa preta. My car is yellow. Meu carro. Então, dependendo da posição da frase, o substantivo ele pode se tornar um adjetivo. A gente vai isso com mais calma. E por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Vou deixar algumas listas de exercício, alguns textos a mais para vocês praticarem no Classroom. E vamos ter um aulão dia 20 sobre verbos. E basicamente é isso. Bye bye and see you later.